Bem-vindo a este vídeo. Nós, humanos modernos, somos de fato, geneticamente falando, muito recentes, nunca com mais de 19 mil anos de idade, provavelmente com apenas 4 mil anos de idade. Isso significa muito mais recente do que qualquer teoria sobre África, out of Africa. Portanto, nosso, chamado, YDNA e nosso fora de, out of, podem ser tão recente como 4 mil anos atrás, e nunca mais do que 19 mil anos. Só conseguimos descobrir tudo isto em 2021 por causa da pesquisa do DNA antigo, pelo David Reich, 2021. Esta origem muito recente de 4 mil anos é o caso de pelo menos alguns europeus ocidentais, principalmente os da fachada atlântica, mas poderia incluir a fachada mediterrânea, incluindo a fachada do Mar Negro. Mas, ao considerar todos os humanos modernos, podemos concluir com segurança que nenhuma quantidade significativa é geneticamente inalterada, com alteração teria um novo Adão do ponto de vista genética, não hibridizada, com o direito de reivindicar um Adão genético ou científico ou, fora de mais de 19 mil anos, fim do último período de gelo, de idade. Esses humanos modernos são tão jovens ou recentes que frequentemente apresentam fatores recessivos, ou genes como cabelos loiros e olhos azuis, ou tipos sanguíneos Jesus negativos. Estes três são exemplos mais conhecidos. Se eles, sua origem, fossem mais velhos ou mais antigos não apresentariam mais esses fatores recessivos, talvez a menos que eles nunca tenham se misturado ou cruzado ou vivido muito isolados como possivelmente é o caso dos bascos, certos caucasianos e marroquinos. Uma das provas, para as conclusões feitas neste vídeo, vem da pesquisa de DNA antigo de David Reich em 2021. No início, o evento de rotatividade da população, IAMNIA, or Semen, Population Turnover Event, que gerou essas novas vindas, recém-chegadas, Newcomers, Modern Humans foi um sucesso sem precedentes e nunca repetido. Primeiro vou olhar para isso como se fosse uma espécie de golpe militar planejado de todo mundo, parecido com Hitler e os nazistas, porém muito antes, muito maior e contrário aos nazistas, com um final bem-sucedido. Do ponto de vista militar, o evento de mudança de população, Population Turnover Event, foi um sucesso total. Possivelmente até que os subgrupos, descendentes, começaram a lutar entre si. Um possível exemplo inicial poderia ser Troia, Grécia. Mas, lutas internas, também poderia ter sido muito mais geral durante e inclusive colaborando para o colapso da Idade do Bronze. O que eu considero o fim do sucesso é quando os tomadores de iniciativa do Império Global, Inca-like Imperium, começaram a retroceder ou entrar em declínio. Você provavelmente pensa que os Inca ou pré-Inca como o Imperium é estranho, mas é porque todo esse passado foi cuidadosamente destruído, eliminado e encoberto, não menos pelas religiões. Eu suponho que o declínio estava em pleno andamento por volta do ano 1000 ou 1000 BP, quando o Império Maia começou a declinar ou desmoronar. Isso é apenas um sinal, porque as coisas já haviam se globalizado muito antes. As Américas ficaram mais fracas e possivelmente os vikings, Vents, também sentiram isso porque eram mais próximos e relacionados. Comércio. Até então as culturas fruto do Império e da hibridização foram dominados ou influenciados, mas também protegidos pelo Império Inca como era antes, de antes. Os vikings fizeram esforços para colocar algum domínio nas Américas e na Groenlândia antes, mas nunca tiveram sucesso ou foram capazes de sustentar. Eu hipotetizou que antes das conquistas, por volta do ano 1500, iniciativas privadas, possivelmente do tipo pirata, ainda não organizado por países, apenas como um exemplo como o rei belga Leopoldo, mas muito antes, YDNA Haplogrupo R, começou a atacar, roubar e destruir o antigo Império Global ou o Império Inca. Enquanto o Império Global ou Inca poderia ter sido muito longo ou antigo, até mesmo milhões de anos, com altos e baixos e possivelmente colapsos totais, devemos lembrar que o Homo erectus conseguiu navegar e deixar fósseis por todo o mundo já há 2 milhões de anos. E o Homo erectus naquela época tinha cabeça e cérebros maiores do que nós, humanos modernos, temos hoje. Uma vez que os povos, que foram invadir e substituir os outros povos, optaram pela destruição.
ou apenas contra ou violentando a sustentabilidade. O seu declínio foi rápido e radical, apenas algumas centenas de anos. Isto deveu-se simplesmente à destruição das florestas e à degradação dos solos e clima, biodiversidade. Colapso e epidemias e pandemias entrariam em cena e nunca mais iriam embora, até hoje. As mudanças climáticas, etc., levaram à fome e ao conflito. Para mim, a destruição da floresta e do solo pelo desmatamento intensivo e subsequente lavoura, arando o solo, em grande escala é a causa principal ou mais simples. Assim como a presença de muitos animais domesticados, especialmente de animais domesticados não contidos por cercas, tudo junto e somado levou à desertificação, e aridez, irreversível, mudanças climáticas ou até destruição climática. A tão recente dita Revolução Verde, Green Revolution, com fertilizantes muitos deles na base de petróleo, parecia contrariar a degradação e perda de produtividade geral, e a impressão falsa de gerar um verde igual ou melhor, quando na realidade prejudicava a biodiversidade que na sua vez tem a ver com doenças, zoonoses e epidemias. Mas como as causas reais nunca foram resolvidas, agora temos muito mais da mesma coisa, e problemas ou tempestade perfeita, perfect storm. Simplesmente chamá-lo e culpar a mudança climática é uma subestimação severa do que nos levou ao declínio e nos deixou propensos a doenças, já que a sustentabilidade não era mais considerado um problema ou totalmente resolvido, que não é o caso. Resumo: coerência total, união e estabilidade de um império global até 4.000 BP. E a partir de então significativo impedimento de coerência, que foi necessário para manter, estável e unido, esse império significativo ou global, desde o ano 1000 BP. Adaptações significativas, também pelas religiões, para manter a coerência pelo menos na Eurásia Ocidental tiveram que ser feitas no ano 00 ou 2000 BP e certamente antes, talvez a queda do Império Romano. Enquanto o Império Global tivesse tudo sob controle, eles não precisavam de se envergonhar pela destruição e eliminação, como exemplo, o Império Nazista, desde que ganhasse o controle e mesmo enquanto fosse capaz de manter o controle, nunca se envergonharia da destruição que praticava. Somente depois que muitos começaram a demonstrar vergonha e remorso. Enquanto que eles não desmoronassem totalmente, fim da Segunda Guerra Mundial, questioná-los era provavelmente quase impossível e talvez mortal para as pessoas próximas. Quando o Império Global semelhante ao Inca, que inclui os fenícios, não tinha mais controle total e nenhum sucesso completo ou absoluto, o Império Global teve que esconder seu passado, criminal e vergonhosa não compatível com as religiões, e se distrair da destruição e de suas bem conhecidas consequências, uma vez que era tarde demais, as mesmas consequências que agora parecemos negligenciar, que aconteceram no passado. Este ocultamento coletivo, do que agora é vergonhoso, muito provavelmente foi executado por todos os que participaram no poder e prolongar-se até hoje inclui as religiões e até o consenso, e indiretamente a ciência. Tudo isso faz com que não vejamos, reconheçamos e verifiquemos a destruição, humana e ambiental, que foi causada por nossos ancestrais diretos e quase consequentemente a destruição que nós, humanos modernos, ainda hoje causamos, tornou-se uma espécie de ponto cego coletivo, blind spot. Meio ambiente, solos, clima e por último, mas não menos importante, nosso genoma e sua estabilidade, sustentabilidade, foram e ainda estão sendo danificados, possivelmente de forma irreversível. Se nosso genoma não consegue se sustentar por mais tempo, por instabilidade, seremos doentes e extintos. Não necessariamente reconheceremos quando isso acontece e possivelmente e provavelmente veremos apenas como uma crise de saúde que consideraremos solucionável, quando não é se continuarmos negligenciando. Embora, na verdade, muito provavelmente não perceberemos, por causa do ponto cego coletivo, quando ele se torna irreversível ou causa danos inaceitáveis, inclusive aos humanos e à humanidade. Obrigado por assistir.